Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Desde que eu me conheço por gente, como diz o ditado popular, né? Me é dito que eu tenho que acreditar em algo, que eu tenho que sonhar, que eu tenho que ter esperança, que eu tenho que ter fé. A questão é que ninguém sabe explicar nenhuma dessas coisas, o que é uma coisa, o que é outra. A esperança é colocada de maneira a que você sempre esteja esperando por algo que você não tem. Sempre você está esperando por algo melhor do que aquilo que você tem agora, por um momento que vai vir a ser melhor do que aquele momento que você tem agora. Isso é comum, isso é do senso comum. E pelo fato da maioria das pessoas não fazerem a mínima ideia do que nada disso significa, é que algumas pessoas mal intencionadas, interessadas apenas em si mesmas, né, na sua própria satisfação, acabam assumindo esse espaço vazio e direcionando as nossas mentes da forma que elas querem, da forma que elas desejam, para satisfazer as suas próprias necessidades de autogratificação e de autossatisfação. E nós entramos nesse jogo. Muitos chamam isso de o jogo da vida, porém esse não é o jogo da vida, esse é o jogo do sistema. A gente entra nesse mundo com ele já pronto, o pacote já vem pronto, esse pacote de sonhos, esperanças, fé, palavras vazias que não significam absolutamente nada. A palavra fé normalmente é associada com religião. Então, quando a pessoa diz, você precisa ter fé ou você precisa acreditar em algo, ela está dizendo que você precisa frequentar uma religião, né? Estar dentro de alguma igreja, de algum templo, professar um conjunto de dogmas, elaborar ou praticar alguns rituais ao longo do seu dia, rezar, orar, e não importa que nome se dê. Então você já recebe um pacote pronto. E a maioria das pessoas fica, uma grande parcela de pessoas pelo menos, entra em conflito porque percebe que aí há algo errado, que aí há um engano. Tem uma coisa interessantíssima que eu tento falar sempre que eu posso, eu falo sempre que eu posso, né? Que é com relação aos sonhos, porque é a coisa mais comum que se vê por aí, principalmente nas redes sociais, é escrito: você precisa sonhar, você precisa... Enfim, as frases motivacionais, né, de praxe, aquelas frases prontas de para-choque de caminhão. E isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, porque dentro de mim, por muitos anos, nenhuma dessas palavras fez sentido algum. Diziam para mim, você tem que acreditar, né? Para ser feliz, para ser realizado, você tem que acreditar. A gente já nasce acreditando, né? Você tem que acreditar que aquilo que as pessoas falam na sua volta é verdade. Você tem que acreditar porque você é um ser indefeso, né? Nós somos seres indefesos quando somos criança, então nós simplesmente acreditamos em tudo aquilo que nos falam. E até pelo menos quando a gente começa a amadurecer e a gente começa a perceber que, nem tudo o que me falaram, e na verdade a maioria das coisas que me falaram não bate aqui dentro, né? Então, como eu disse, como a gente não sabe o significado daquilo que nos é passado, né, como clichê, como eu digo com frequência, funciona muito bem nos poemas, nas poesias, né? Fé, esperança, sonho e acreditar.
E aí vêm os espertos e se aproveitam na pele do sistema, digamos assim. O sistema se aproveita disso e diz: sim, você precisa sonhar, você precisa sonhar, você precisa sonhar, né? Na verdade, a maioria das pessoas nunca se aprofunda no que significa isso. Se você parar para pensar agora, você não sabe diferenciar o que é sonho e o que é desejo dentro de você. Você sonha com uma casa com piscina, você sonha, sei lá, eu não sei o que você sonha. Você sonha com um carro bom na garagem, você sonha com uma família bonita, saudável. E tem uma coisa interessante, Jung, inclusive, tem uma frase fantástica a respeito disso. Quem olha para fora, dorme, e quem olha para dentro, acorda. Para sonhar, você precisa estar dormindo. Essa é a chave do despertar. É uma das principais chaves do despertar, quando você percebe você mesmo adormecido. Então, por isso que o sistema usa tanto isso, e o pior, que usa contra nós mesmos, porque nós estamos perdidos. O sistema faz assim, é como se ele nos rodasse por diversos anos, né, sobre o nosso próprio centro. Então nós estamos girando. O sistema nos deixa tontos, até que num momento a gente para e a gente não consegue mais ter noção nenhuma do que é real, o que não é real. O sistema nos diz o que é real o tempo todo, através da cultura, através das tradições, através desse estímulo, né, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas crenças, da nossa fé, que não é fé, ir para uma igreja, ir para um templo, professar uma crença, não é fé, praticar rituais, seguir dogmas, não é fé, isso não tem nada a ver com fé, e ninguém nos explica, porque é melhor que não seja explicado. O conhecimento sempre é escondido, porque aquele que domina o conhecimento domina o mundo, e é assim e tem sido assim desde sempre. Então o sistema nos diz o que é a realidade. O fato do sistema, através dessas coisas, através da cultura, através da religião, né, através da educação principalmente, apesar do sistema nos dizer o que a realidade é, isso não significa que ela seja. Só que o sistema usa artifícios como esse. Sonhe, sonhe, sonhe. É uma voz hipnótica que te deixa realmente entorpecido, adormecido. E você anda por aí, nós andamos por aí, como zumbis. Me mandaram comprar, me mandaram comprar, me mandaram consumir, me mandaram consumir. Capitalismo é ruim, comunismo é ruim. Ontem eu estava lendo uma notícia interessante na internet, faço isso muito raramente, apenas quando alguma coisa realmente me chama a atenção, das coisas que vão passando ali no feed de notícias, né, do Facebook. E eu quase nunca paro, mas isso me chamou a atenção, um problema que está tendo em Portugal, de racismo contra os brasileiros. Olha só que interessante. Portugal manifestando, como em todo o mundo, mas como no próprio Brasil também. O Brasil, uma grande parcela, vamos dizer assim, de brasileiros manifestam preconceito, principalmente depois que os nossos governantes, né, as pessoas que assumiram o governo aí nos últimos anos, manifestaram abertamente, abriram as porteiras, digamos assim, do preconceito, né? Não importa se é preconceito racial, não importa se é preconceito
de gênero, não importa, preconceito é preconceito, é uma ideia pré-concebida que você tem de algo. E levado ao extremo, né, que chega até as raias da violência, como aconteceu e ainda acontece diversas vezes, e muitas pessoas justificam isso, né? Então, eu acho engraçado, né, que qualquer coisa assim que a pessoa fale em termos humanísticos, né, aqueles mais exaltados, mais embrutecidos, emburrecidos, né, dizem vai para Cuba, qualquer coisa humanista que você fale, eles dizem vai para Cuba. E na verdade o problema não está em Cuba. É uma forma bastante, né, idiota de se referir, porque aqui onde nós estamos, nós já temos elementos suficientes para estar num lugar desagradável nesse momento. Eu diria para essas pessoas, então, vai para Portugal. Portugal não é Cuba. Não estou aqui defendendo o comunismo, tá? Eu sou apenas um observador e estou passando coisas que eu observo. E então eu diria para eles, vai para Portugal. Portugal não é comunista, entende? Portugal é o pai do Brasil, da raça brasileira, da cultura brasileira, das tradições brasileiras em geral. E lá se manifesta um preconceito, está surgindo também um preconceito enorme contra os brasileiros. Então o jogo virou. E aí? É claro que eu estou falando isso, né? Não devo estar falando isso provavelmente para as pessoas certas, porque provavelmente você não tem esse tipo de problema de preconceito e tal, de preconceito racial e de gênero, né? Você que chegou até aqui, que está me assistindo e que busca o autoconhecimento, muito provavelmente já está de saco cheio dessas coisas e não se interessa mesmo por esse tipo de assunto. Infelizmente, esse tipo de mensagem não vai chegar, talvez, nas pessoas aonde deveria chegar. E mesmo que essas pessoas assistam, elas vão dar lá um dislike, né? Vão colocar lá a mãozinha para baixo que não gostaram do assunto, porque esse assunto as fere diretamente e tal. Então, é bem interessante a gente observar o que está acontecendo no mundo. E o sistema nos faz acreditar, o sistema nos faz sonhar, o sistema nos faz ter esperança. Eu já disse em outras oportunidades que a esperança, eu levei bastante tempo para descobrir isso e felizmente descobri, né? Eu me vi numa situação muito interessante num momento da minha vida onde eu só via escuridão, eu não via nenhum caminho e eu entendi naquele momento que eu não tinha nenhuma esperança mais e aquilo foi muito doloroso. Eu senti muita dor e estava difícil sair daquela escuridão, estava difícil sair do fundo daquele poço. E aquilo ficou marcado para mim, porque eu não entendia direito o que é essa coisa, eu não entendia nada disso aí, o que é acreditar, o que é ter fé, o que é ter esperança, o que é sonhar. Mas essa questão da esperança naquele momento, eu lembro que eu acordei um dia pensando isso, como é ruim a gente não ter esperança de nada, não ver uma luz no fim do túnel. E à medida em que eu fui despertando, à medida em que eu fui me conhecendo, à medida em que eu fui me tornando presente, à medida em que eu fui compreendendo o poder do agora, né, o poder da presença, o poder do sempre, ou seja, o poder da eternidade, do momento presente. A esperança foi o conceito esse de esperança que nos é passado, não é nem ensinado, ele só é passado, é um clichê mesmo. Esse conceito de esperança foi desvanecendo, foi diminuindo cada vez mais. Isso foi muito interessante.
Então eu comecei a compreender, quando eu fui aprofundar nessa questão, o que significa esperança, eu comecei a compreender por que a esperança é vendida pelo sistema, junto com a crença, junto com a fé, com a falsa fé, né? E junto com o sonho. Porque a esperança te tira do presente. O sonho também te tira do presente. O desejo te tira do presente. Essas coisas te tiram do teu eu. Então, quando você sonha, quando você tem esperança, quando você acredita, você não é. Você é todas as outras coisas nesse momento. A sua identidade, os seus desejos, os seus sonhos, as suas crenças, as suas esperanças. Você é tudo isso, menos você, menos o eu sou. Então eu percebi que toda vez que a gente quer, que a gente projeta no momento seguinte a nossa vida, nós estamos abrindo mão de ser. E quando a gente não é, a gente sofre. Então a esperança te faz sofrer. O sonho não realizado te faz sofrer, porque é como eu digo, se você não tiver bem definido dentro de você o que é sonho, o que é esperança, o que é desejo e esperança também, né? Se você não tiver clareza de mente para saber quando você não está vivendo no presente com aquilo que você já é e aquilo que você já tem, então você não é. E não sendo, você é infeliz. Não sendo, você está sendo parte do mundo. Quando você não é mais parte do mundo. Você é parte de você mesmo. Você é íntegro, integral, inteiro, um com o todo, um com a fonte, um com Deus, um com a verdade. O que você queira chamar, não importa. E esses jogos de palavra que o sistema usa são hipnóticos para manter você adormecido e preso ao sistema, mantendo o sistema. Então, toda vez que você quer ser algo que você não é, através da esperança, através do sonho, através do desejo, através da falsa fé, essa que eu falo sempre, e principalmente através da crença. A crença é o não ser. A crença é o falso em substituição ao verdadeiro, em substituição à verdade. A crença é quando você coloca algo que não é verdade e na maioria das vezes nem se aproxima da verdade, mas não importa. A crença não é a verdade, então abandone a crença em função da verdade. Dedique a sua vida à verdade e não à crença, não à esperança. E com relação à falsa fé, o que eu quero dizer é que, já falei isso, né? Já gravei vídeo especificamente falando sobre a fé. Fé significa confiança. Então a confiança, ela é inata no ser. Você só precisa deixar ela aflorar. Não existe isso de fé cega. O que existe é crença cega. Fé é confiança. Então você precisa encontrar o seu centro, que no seu centro a confiança é natural em você. A palavra fé vem do latim fides, né? Fidelis, que significa fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade a você, fidelidade à sua essência. Mas primeiro você tem que encontrar a sua essência e aí tornar-se fiel a si mesmo. Então, a fé essa do senso comum, né, ela significa pura e simplesmente a mesma coisa que crença, né, ou até religião, porque religião também significa crença. Você tem que acreditar em algo, é isso que significa acreditar em algo. E a verdade é que você não precisa acreditar em coisas, você não precisa acreditar em nada. Você precisa encontrar a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. O reino de Deus é você. Então não sou eu somente que estou falando que a primeira coisa que você tem que buscar é você. Na medida em que você encontra a si mesmo, os sonhos desvanecem, as esperanças desvanecem, as crenças desvanecem, tudo isso some. Aí a mente vai dizer para você, nossa, que vida mais entediante. Não é. A vida se torna fascinante quando você vive. E sonhar é estar adormecido, não é viver. Ter esperança é colocar o seu ser, ter esperança é não ser, melhor dizendo, é colocar a sua vida no futuro. E não existe vida no futuro, só existe vida no presente, porque o futuro não existe. Quando o futuro chegar, ele vai ser presente também. Então a esperança não tem serventia nenhuma. Quando você está desperto, ela some. Porque quando você está desperto, você está vivendo. Verdadeiramente desperto, eu estou falando. Então você está vivendo. Quando você está vivendo, você não precisa da esperança para nada. Você não precisa sonhar, porque você já está vivendo. E você já está feliz e realizado e satisfeito com tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem. É simples assim. Então, para que sonho? Se você já é e você já tem tudo o que tem que ser e o que tem que ter. Não tem utilidade nenhuma o tal do sonho para um verdadeiro desperto. E como eu disse, a fé é natural dentro de você, você só precisa deixar ela fluir, você só precisa se encontrar para que a fé flua de você naturalmente. Você não precisa ter fé mental, forçar a fé, eu tenho fé, enfim. A fé não é uma coisa mental, é uma coisa inata, ela faz parte do ser humano. É o mundo que tira a tua fé. No lugar da sua fé, que é confiança, o mundo coloca o medo. O sistema coloca o medo. O sistema injeta o medo diretamente na sua veia diariamente através da mídia, através da cultura, através das tradições. O sistema está sempre injetando medo. Medo é o oposto da fé. Por isso que você não encontra a sua fé, a sua confiança, a sua fidelidade em si mesmo. Esqueça o conceito religioso de fé. Esqueça completamente, absolutamente. Tenha fé. Isso não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com religião. E não acredite em nada. Viva, experimente, vivencie, erre o quanto tiver que errar. Viva sem medo, viva com fé. Viva. Seja presente em si mesmo, descubra quem você é, investigue quem você é. E aí você não vai precisar nenhum desses subterfúgios e aí você vai estar livre do sistema, porque você não vai estar fazendo aquilo que o sistema diz que você tem que fazer. Sonhar, ter esperança, ter fé, acreditar. Livre-se do sistema dentro de você. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. Esse assunto é muito sério, é realmente necessário para cobrir todas as despesas e tal, e para continuar fazendo esse trabalho. Caso você goste, caso você sinta que deva fazer essa contribuição, qualquer R$10 é muito bem-vindo. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!